faculdade de turismo, e eu gostaria, agora, nesse primeiro momento, conhecer um pouco de cada um de vocês. Eu sei que vocês estão com disciplina de ecoturismo, eu não sei se a Gisleide me responde isso, ou se cada um tem acesso à fala. Eu gostaria de saber se vocês, que outras disciplinas desse curso já fizeram, entendeu? E a expectativa de vocês, enquanto a gente conversa, eu vou abrindo o PowerPoint. Como é que eu faço, Gisleide? Você me dá uma Não, é dica? você que abre aí, professora, no seu computador. Não, estou dizendo a fala deles. A fala é na mãozinha, eles vão levantar a mão e você vai falando o nome, eles vão falando, cada um. Tá Já bom, pode tá bom. iniciar, quem for participar da aula, a professora quer participação, pessoal, Tá, hoje. tá bom. Então, Alexandre, seu nome aí. Você, Alexandre Rigon, esse curso de vocês já fizeram disciplinas mais específicas na área do turismo, nesse curso de bacharelado que vocês estão fazendo? Que outras disciplinas específicas vocês já fizeram? Não é possível ativar o som. Não está dando para mim ativar o som. Professora, assim, a turma todinha já cursa o curso de turismo, todos já pagaram disciplina. A senhora quer que eles respondam para a senhora? Não. Então é isso que eu queria saber. Não, pois é. Aqui é o curso, eles já estão em reta final, estão cursando a disciplina hoje, a sua. Todos já estão no curso de turismo, tá bom? Pronto, ótimo. Então agora eu vou pegar aqui, abrir o meu PowerPoint, tomara que eu acerte. Eu testei, eu vou aqui na... Como é que eu faço? Eu vou aonde? Vão me orientando aí, porque... Mas também ligue sua câmera, compartilhar. Tá. Você pode compartilhar. Vou ligar. Espera aí, só um instante. É só compartilhar. Com licença, professora, eu entrei pelo celular agora, a senhora aquela hora me chamou, e eu não pude entrar porque o meu PC está com problema na câmera, e consequentemente no microfone. Mas nós já estamos no final do curso, como a professora falou, a tutora falou. Ótimo. Já cursamos várias disciplinas do curso, realmente faltam 4 disciplinas só para finalizar. Tá bom. Então, vocês já viram sobre turismo, mais especificamente, tudo, não é? Perfeito. Gisleide, eu estou aqui em mais opções, estou botando aqui tela cheia para me puxar a minha apresentação e não está abrindo para me puxar. Como é que eu faço? A professora coloca compartilhar, você compartilha aí, tem um botãozinho. Compartilhar. Tela cheia, aí você deixa o computador, você não vai ver a gente, você vai ver só seu slide. Não, eu sei, mas eu não estou vendo, é aqui no computador... Bem nesses 3 pontinhos. 3 pontinhos, está aqui. Uhum. Aí, tela cheia, configurações, aí tem tela cheia. Coloque aí para ver se dá certo. Coloquei na tela cheia. Aí não aparece mais nada. Pois bote abrir, esse de baixo, abrir, ajustar e visualizar. Clique nele. Aqui tem ajuste, visualização, aí, automático, dinâmico, mosaico, destaque. Não deu certo, né? Não estou entendendo, porque é tão fácil, é tão simples para fazer isso e não está dando certo. Só um instante, professora, porque eu estou gravando e fica ruim. Deixa eu só ver aqui. Abri, ajuste visualização, eu botei aqui na tela cheia e não abre nada para mim acessar nada. É em compartilhar, nessa setinha, pronto. Não tem uma setinha bem ao lado do microfone? Eu fui também na setinha. Depois aperte nela que vai aparecer os guias. Aí na setinha tem link e videoaula. Aperte nas janelinhas. Tem guia, tem janela, tem tela inteira. Aí será clica em cima e compartilha. Então, vou na janela. Isso. Aí seu arquivo você não está encontrando ele aí. Apareceu agora. Pronto, ele está aqui para a gente. Pronto. Aí a senhora vai conseguir ver ele, mas não vai conseguir ver a gente, mas não tem problema, a gente está conseguindo. Aí qualquer coisa, vocês me falem, tá? Qualquer pergunta, qualquer observação, deixa eu botar para apresentar como slide.
Eu devia ter posto logo antes de entrar, né? Para aumentar. Mas está dando para visualizar dessa forma aí. Está dando legal? Tá Ah. bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, nossa disciplina é ecoturismo, a gente vai entender como é que surgiu, sabe? Essa é a primeira unidade, a gente vai saber mais especificamente como deixa eu ver se vai passar. Não está passando. Botei a tela cheia agora. Vamos ver se eu consigo botar aqui a apresentação. Já está vendo, a senhora faz só colocar no 2 agora, que está no slide 1. Pois é, eu vou clicar aqui em cima dele, ó. Não está indo. Estou apertando para a seta e para diante também não está indo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar bem aqui, vou botar ele já tela cheia e vou abrir de novo. Pode ser? Para a gente testar? Pronto, fique à vontade, faça aí. Tá, deixa eu tentar. Ah. Vou tentar aqui, eu vou botar aqui, ó, a apresentação. Vamos ver se vai dar certo agora. Compartilhar, janela. Não, está vindo assim. E o pior é que eu não estou conseguindo passar o slide. Deu certo, aí você passa aí, só consegue ver o slide. Está passando, não? Conseguiu, não? Não está passando. O que será isso? Nunca aconteceu isso. A senhora está vendo que tem três quadrinhos embaixo de anotação e comentário? Clique nesse último. Embaixo de onde? Aqui no meu não aparece. Aqui na barrazinha embaixo do seu slide aí, embaixo tem anotações, comentários, aí tem 4 desenhos. Clique no último desenho, que é tela cheia. Eu fiz isso antes de entrar e não deu certo. Mas a senhora não consegue passar nem na lateral aqui dele? Nem na lateral. Clicar no número 2, número 3. Estou clicando e não está indo. Não me dá essa opção. Oh, meu Deus. Nem no teclado, professor? Nem no teclado. Botei tela cheia, vamos ver agora se eu consigo. Aumentei mais a tela. Vamos ver no teclado. Não está bom. Alguém sabe dar uma dica? Eu vou aqui, não dá opção de aumentar, não dá opção de nada. Veja sem compartilhamento, tá lá no cantinho está dizendo compartilhamento, veja se é nele. Porque como eu não estou com ele, eu não sei compartilhar. Eu apertei o compartilhamento. Apertei também. Pois clique nesses outros botões aqui, ó, esse do meio, que tem 4 coisinhas para ver se dá certo. Que era para estar passando, professora. Pois é. Estou clicando em tudo. Vou fechar de novo, vou ver aqui se eu consigo aqui, antes de abrir, a apresentação. Vamos ver aqui. Não vai. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Tomara que dê. Pelo menos fora deu. Aí, pronto, agora deu certo. A gente está vendo objetivos. Pois é, vamos ver se agora vai passar. Fé em Deus vai. Tá. Então, primeiro, os objetivos dessa disciplina. O que a gente pretende com essas 60 horas aulas? Conversar com vocês, repassar com vocês. A gente pretende sensibilizar os estudantes, os alunos, os discentes, da importância do ecoturismo. Os mecanismos de envolvimento dessa atividade ou desse segmento no processo de desenvolvimento do ecoturismo. Sabe que o principal da atividade de ecoturismo, principal função ou principal objetivo é promover o entendimento da conservação e da preservação dos recursos naturais para o setor de turismo. Sabe? Para ressaltar a importância disso e como tanto as pessoas que prestam serviço
quanto as pessoas que absorvem os serviços do ecoturismo devem se portar diante dessa atividade, que é uma atividade nova, é uma atividade recente. E, com isso, a gente já não está de novo passando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui na seta. Ó, fora vai, mas no coisa não vai. Entendeu? Então, vamos ver como é que eu faço. Deixa eu diminuir isso para ver se a gente conversa sobre isso. Ok? Eu vou parar a apresentação. Depois, professora, como é que a gente faz? Me diga aí, Gislene. Como é que a gente faz? A senhora vai dando a sua aula, vai lendo direitinho, vai vendo aí, mande, se a senhora conseguir mandar pelo WhatsApp esse slide, eu tento aqui ver se eu consigo. Mas, por enquanto, para não atrasar, a senhora pode ir falando, tá. Não tem problema Então, vamos não. lá, pronto. Eu compartilho cada tutor, coloca no grupo o slide para os alunos, não tem problema nenhum. Deixa eu só chegar lá. Eu estou querendo agora, é eu aparecer para vocês. Entendeu? Já está ali vendo, viu? Está ali vendo, está tranquilo. Sua foto está aparecendo. Então, deixa eu fechar essa apresentação. Pronto, então vamos lá. Aqui também não anda, hein? Coisa estranha. Tá bom, então vamos lá. Aí temos o ecoturismo, o conceito de ecoturismo, a gente vai ver tudo isso, certo? Agora, vamos ver um pouco, nós já vimos o objetivo, né, da disciplina. Eu queria mostrar para vocês como a gente vai repassar essa disciplina para vocês, que são as unidades, são divididas em 3 unidades. O que nós vamos ver na primeira unidade, o que vamos ver na segunda, o que vamos ver na terceira. Como eu não estou conseguindo passar o slide, depois a gente resolve e passa isso para vocês, aí vocês vão ver o que foi dito aqui agora, tá? Então, essa primeira unidade é basicamente a gente entender o que é o turismo e se sensibilizar em relação a essa atividade. Lembrando que é uma atividade nova, que o turismo em si é uma atividade nova. E o ecoturismo é mais novo ainda. E como é que se desenvolveu o ecoturismo? Sabe? No começo, a atividade ecoturística não era nem chamada de ecoturismo, era chamada de turismo ecológico, ou conhecer as comunidades, coisas assim, não tinha esse termo ecoturismo. E os ambientalistas, as pessoas que trabalhavam com atividade turística, com a natureza, que tinham contato com a natureza, inicialmente, houve um choque de realidade entre eles e a atividade turística. Eles reclamavam muito que o turismo, que a atividade turística prejudicava os ambientes, porque não tinha uma consciência de preservação, sabe? De conservação. Aí ficava muito estranho. E aí, paralelo a isso, o turismo se desenvolvendo, a atividade turística como um todo se desenvolvendo. Começou-se a perceber a importância do turismo e a valorizar mais o turismo a partir de que os gestores, as nações, os estados, os municípios começaram a perceber a importância do turismo relacionado ao econômico. O turismo começou a ser mais valorizado quando começaram a perceber as vantagens econômicas que a atividade turística deixava nas comunidades. Foi por isso, a gente vive no mundo capitalista, né? Então, começou-se a dar atenção para a atividade turística. Daí, os estudiosos, as pessoas, inclusive, em programas oficiais do Ministério do Turismo, se pensou em fazer a segmentação turística, que antes dizia o tipo de turismo, atividade turística. Aí vamos segmentar o turismo. O que é segmentar? É dividir em blocos, é separar, sabe? E mãe. Oi? Mãe. Tem alguém falando aí, é bom fechar o microfone. O que é? Alguém fecha o microfone aí, que eu não tô vendo, entendeu? Deixa eu ver aqui. Tem alguém com o microfone aberto.
Tá? Então, pensou-se na segmentação. E aí apareceram os segmentos turísticos, segmento cultural, segmento religioso, segmento de sol e mar, e se concentrou na atividade em contato com a natureza, que antes era chamado turismo ecológico. Mas aí não, vamos agora segmentar e atividade turística, esse tipo de atividade, contato com a natureza, com o patrimônio cultural, pensando no desenvolvimento sustentável, pensando na conservação desses espaços, aí se definiu ecoturismo. Isso foi feito, gente, não foi à toa. Era órgãos oficiais de turismo, nesse caso o Ministério do Turismo, com a academia, com os professores, com os gestores, com as pessoas que trabalhavam na área. Então, foi feita essa segmentação. Em geral, na realidade, a segmentação é feita de duas formas, pensando na demanda e pensando na oferta. A demanda é o turista, é quem consome. A oferta é o recurso ou o potencial que uma localidade tem para oferecer. Então, dependendo do recurso que aquele espaço tem, ele vai investir na atividade, no segmento turístico, que para ele é importante. Por exemplo, no litoral, se investe no turismo de sol e praia. No rural, vai lá para o turismo de base comunitária, e assim por diante. E a atividade relacionada ao contato com a natureza, ao contato com a cultura, ficou chamado de ecoturismo, assim que surgiu a definição de ecoturismo. Então, é muito importante para nós que somos da área, a gente levar em consideração os termos que são usados. Que a gente vê muita gente falando de uma forma, mas uma forma que não é aquela forma acadêmica. E para a gente é importante, sabe? Que as pessoas entendam academicamente o que é a coisa. Então, em vez de falar atividade de ecoturismo, é uma atividade. O segmento ecoturismo é isso, aquilo, aquele outro. Porque aí a gente até conscientiza e sensibiliza outras pessoas que não fizeram, por exemplo, a faculdade de turismo, não é? Então, a gente tem que ter isso na mente da gente, sabe? Por exemplo, quem for trabalhar no planejamento do segmento ecoturismo, usar os termos relacionados à área, tá? E que está muito ligado ao movimento ambientalista, quando se fala de conservação do meio ambiente ou de preservação do meio ambiente, entenderam? Então, isso é muito interessante. E a gente tem que lembrar essa diferença. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Conservação e preservação. Então, isso também é muito importante para quem trabalha com isso, para quem trabalha na área, para quem pratica esse segmento turístico, entender o que é isso. Conservar é você tem aquele recurso natural, aquele recurso cultural, ele vai ser usado, ele vai ser dinamizado, ele vai ser comercializado quando você faz pacotes turísticos, para ele não acabar, para ele continuar da forma que ele é, você vai conservar. Exemplo, você vai no local e tem uma dança típica de uma localidade. Aí, essa dança típica faz o estudo daquela dança, como é que a população entende essa dança, como é que ela traduz essa dança, como é que ela dança, e o objetivo é que essa dança sempre seja dessa forma. Isso aí é conservar. Aí, mas aí o tambor quebrou, eu vou comprar um tambor mais moderno. Não, tem que fazer um tambor igual àquele que era lá, do comecinho. Isso aí é o conservar. O tambor quebrou, você arruma ele, tentando conservar as características originais dele. A preservação é você não mexer em nada. Existe aquele recurso, existe aquela coisa, então vai continuar daquele jeito. A preservação, ela, claro, todos dois nos levam
ao desenvolvimento sustentável. Só que a conservação lhe permite mais o usufruto daquele recurso ou daquele potencial. Você tendo a consciência de não deturpar. Vou dar um exemplo que eu acho muito triste e que acontece hoje, as festas juninas. Se você forem atrás da história da festa junina, como é que a coisa acontecia, como é que eram as danças, a dramaticidade que existia nas festas juninas, hoje é totalmente diferente. Então, houve alteração, sabe? Hoje em dia parece mais, lembra muito desfile de carnaval, com aquelas fantasias, não sei como. Não era assim que o pessoal do interior se vestia, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. O segmento ecoturismo tem que ter muito cuidado com isso, com a conservação e a preservação. Eu não aprovo, sabe, como hoje se fazem as festas juninas, o período junino. Eu conheci de outra forma, da forma original, e hoje não tem praticamente nada da forma original. Sabe? E a gente tem que ter cuidado com isso. Apesar disso, se vende pacotes turísticos assim. Mas aí a gente tem que ver essa sustentabilidade, não é? E o que é a sustentabilidade no ecoturismo? Muita gente fala da sustentabilidade. E o que é isso? É você usufruir dos recursos naturais, dos recursos culturais e se sustentar desse usufruto, sem depredar, sem deteriorar, conservando ou preservando. Um exemplo muito importante de preservação de ecossistema é a cidade de Alcântara, no Maranhão. É muito interessante, a gente chega lá, ainda está do jeito que era, há séculos atrás, entendeu? Não mexeram em nada. Tem coisas já se acabando, tem coisas deteriorando. Eu não sei qual é o ideal. Vai depender do objetivo, do planejamento de quem vai usufruir aquilo. Será que eles estão deixando preservar porque acham que é mais importante deixar do jeito que está? Vai deixando do jeito que está e, às vezes, termina muita coisa deteriorando. Será que não seria melhor conservar, recuperar da forma que era? Entenderam? Então, são assuntos a serem debatidos, entendeu? Questões a serem analisadas por quem estuda a área do turismo, sabe? Tomar decisões, sabe? Definição de políticas públicas, por exemplo. Uma coisa que os ambientalistas reclamavam muito em relação à atividade turística é o turismo de massa. Turismo de massa é aquele tipo de turismo onde chega muita gente ao mesmo tempo no lugar e esse lugar não dá conta de receber bem esse turista. A gente tem um exemplo nosso, triste, de anos e anos, e que não arruma, o nosso litoral. Quando a gente vai para o litoral piauiense, na época de alta estação, Natal, Ano Novo, Carnaval, todo ano, há mais de 20 anos, falta água e falta luz. Nesse caso, nesse momento da alta estação, lá é turismo de massa. Agora, o que falta? Os nossos gestores trabalharem isso pelo tempo que isso acontece para minimizar esse problema ou sanar esse problema. Então, a responsabilidade de quem trabalha com turismo, de quem decide, quem toma decisões na área do turismo, é muito importante, sabe? Porque aí o turista, às vezes, continua indo, no caso do piauiense, porque talvez seja a opção mais fácil, mais próxima e tudo. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Quando foi a partir dos anos 80, o governo brasileiro resolveu investir juridicamente, sabe, criando normas em relação naquela época, o turismo ecológico, entendeu? Quando ainda era Embratur, ainda não era o Ministério do Turismo, o órgão máximo antigamente.
no Brasil era a Embratur, no órgão máximo do turismo, era a Embratur, que era Instituto Brasileiro de Turismo, e criou o projeto Turismo Ecológico, que era, aí criou uma comissão nacional, sabe, junto com o IBAMA, que hoje é ICMBio, para tentar trabalhar essa atividade, essa relação do turismo com o ambiente. Veio em 90, e isso foi na época de 80. Quando foi em 92, na Eco 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, isso tomou mais visibilidade e foram criando normas para tentar neutralizar essa questão do turismo de massa, sabe, danificando, deteriorando espaços naturais, tá certo? E aí, com isso, foi evoluindo a atividade turística, hoje chegou no segmento ecoturismo, que é um dos segmentos que, veja, no Brasil, o turismo se desenvolveu muito, mas o turismo de sol e mar. Aos poucos, foram surgindo novos segmentos e o brasileiro começou a querer conhecer mais segmentos da área do turismo. Mas, antigamente, o que era valorizado em termos de Brasil era o turismo de sol e mar. Todo mundo achava que ia para a praia, que o turismo era para fazer na praia, né? Hoje as opções são enormes, muitos segmentos da área, e aí vai evoluindo. E a gente sabe que o turismo é uma atividade muito dinâmica, ela não é uma atividade estática. Então, a cada momento vão surgir novos segmentos também, sabe? Não é que só exista esses e acabou. Não. Tanto, um exemplo é o ecoturismo, que não existia o ecoturismo. E por conta dele automaticamente ir se desenvolvendo, foi criado esse segmento, tá bom? Que os princípios dessa atividade, do segmento ecoturismo, conservação da natureza, é um dos princípios principais. Quando era turismo ecológico, eles reclamam, aí era aquela incompatibilidade que existia dos ambientalistas com o turismo. E realmente, se você for, hoje em dia, por exemplo, às vezes você vai em 7 cidades, você encontra coisas que há 20 anos atrás fizeram, porque não tinha essa consciência da preservação, da conservação. Você vê em árvores, claro, coraçãozinho, fulano e ciclano. Ainda tem o ano que isso aconteceu. Hoje em dia não se faz mais isso. Os ambientalistas já sabem disso, os guias que acompanham os grupos, tanto é que hoje em dia as áreas de proteção que têm visitação turística só podem ser feitas acompanhadas por guias treinados, cadastrados, justamente para mostrar. Em geral, esses turistas que vão com agência de viagem ou que chegam lá no parque, por exemplo, formam um grupo para sair, antes do passeio, eles são conscientizados e sensibilizados do que pode fazer, do que não pode fazer, sabe, de não jogar nada no chão. Tem a garrafinha d'água, mas você segura a sua garrafa d'água, secou, traz de volta para botar no lixeiro, na hora que chegar no espaço onde tenha o lixeiro, tá bom? E outra, por que tudo isso foi feito? Por que tudo isso está sendo sensibilizado? Por que existe um trabalho nisso? Por conta de que a gente sabe que essa atividade traz benefícios econômicos, benefícios sociais, benefícios culturais para as comunidades que estão visitadas. Por isso, gente, a importância da gente manter as origens, sabe? Da gente não querer, porque o turista é de outra cidade, fazer uma dança, vamos botar uma dancinha diferente. Não, tem que preservar a história daquela localidade, sabe? A cultura daquela localidade. Isso é importante. Outro do ecoturismo é a conscientização ambiental. Tá? Conservação e preservação da natureza, outro, conscientização ambiental. O ecoturismo traz isso também, sabe? A partir do momento que a gente começa a se sensibilizar, que a gente tem que manter
aquele recurso, para poder a gente ter a sustentabilidade do usufruto dele, a gente começa a ter essa conscientização ambiental, sabe? E a oportunidade que a gente vai ter para educar os visitantes da importância de preservar e de conservar, mostrar para os visitantes práticas sustentáveis nas vidas cotidianas daquelas comunidades. Aí a gente explora, por exemplo, a culinária, a religião, a tradição, sabe? Isso é muito importante. É outro princípio do ecoturismo, a promoção da cultura cultural. Isso é o que eu digo em relação às festas juninas, tá? A cultura local é muito importante, então não vamos transformar isso, vamos tentar fazer da forma que era antigamente, desde quando começou. Sabe? Isso não quer dizer que a gente não vai fazer uma dança bem arrumadinha, todo mundo treinado, todo mundo ensaiado, mas não ir querer inventar de botar passos diferentes, inventar letras diferentes daquelas que eles já têm, daquelas que a comunidade já conhece. Isso é importantíssimo. E outra, mostrar para a comunidade a importância de eles serem reais. Não precisa eles quererem mudar para agradar um terceiro. Hoje, a atividade turística, ela quer conhecer o diferente, ela não quer mais chegar... o turista não quer chegar e só ir para um hotel de luxo, não. Se ele vai lá para a comunidade, ele sabe que vai ficar num lugar talvez mais simples do que onde ele mora. O importante é que essa localidade o receba bem, que ele tenha onde dormir bem, onde tenha onde se alimentar bem. As outras coisas, ele quer aquilo que é o natural. Ele quer participar do cotidiano daquela cultura lá. Tem um exemplo muito bom, turismo rural, em Vitória. É impressionante como eles montaram um roteiro de turismo rural com a plantação de morango. Você chega na localidade, aí você vai lá para o interior, sabe, direitinho, tudo legal, não precisa ser coisa asfaltada, mas sendo uma estrada boa. Aí você chega, aí lá tem as plantações de morango, espaços separados, eles vão explicando que aqui está plantado há tantos dias, depois há tantos meses, depois aí vai conhecendo, até quando chega no ponto de colher, e o turista colhe aquele morango lá. Depois que sai dessa parte, tem outro também, é muito bem bolado. Entra no espaço já construído, com uma sala e tudo, onde tem lá os morangos. E aí o turista vai comer o morango que ele colheu. Depois, continuando o roteiro, ele chega na venda. Lá na venda, o turista chega, ele compra a geleia de morango, compra o doce de morango, compra o morango. Então, eles não mudaram a cultura deles. Eles mostraram tudo do jeito que fazia de tempos em tempos. Entendeu? E o turista conheceu, o turista participou daquela colheita, participou daquela tradição e aproveitou a gastronomia. E deixou dividendos para a comunidade, quando ele consome as coisas que estão lá sendo ofertadas para ele vender, para ele comprar. Entendeu? Não tem um que não compre. E isso, que é outro princípio do ecoturismo, traz o desenvolvimento econômico, gera receita para o povo. Aí, por isso também que o turismo ajuda muito, principalmente o ecoturismo, evita o êxodo rural, porque aí a população está vivendo lá na casinha dele, no lugar dele onde ele gosta, está vivendo bem, porque ele está produzindo e ele está vendendo a produção dele, dentro da atividade que ele já faz no dia a dia. Talvez ele tenha sido treinado para fazer, como, sabe, de uma forma mais limpinho, mais arrumado, sabe, a vasilha que vai botar o morango, aquela coisa toda. E isso aí é o turismo sustentável, é o ecoturismo na sustentabilidade.
E aí evita que aquela pessoa fique desempregada e que vá para outro lugar, para outra cidade, que às vezes nem arranja um emprego, nem nada, e fica lá vivendo, não se sabe nem como, né? Outro princípio do ecoturismo é a saúde e bem-estar que esse segmento promove, tanto para o turista como para a comunidade. Porque se traz renda para a comunidade vai se alimentar melhor e vai viver melhor. Né? É muito interessante, é muito importante. Aí a gente pode ver, por exemplo, no Brasil, quais os locais comuns onde a gente pratica o ecoturismo? Em geral, nós temos os parques, tanto o Parque Nacional, como reserva natural, como área protegida, como sítios históricos, né? Então, tem muitas, e muitas que ainda não foram conhecidas. Ainda tem isso também. E como é que a gente faz para saber, para conhecer essas áreas? Né? Como é que a gente faria? Vocês que estão na área, vocês que estão estudando a área, como é que faz isso? Não está dando para falar, né? Existe um outro programa em nível nacional, que é o Programa de Regionalização do Turismo, que esse programa é um programa enorme, antigo do governo federal, e ele propõe aos estados, o estado que quiser, sabe, conveniar com o Ministério para elaborar esse programa, ou operacionalizar o programa no seu estado, o Ministério faz esses convênios, entendeu? Um dos primeiros itens do programa de regionalização é aplicar o inventário da oferta turística. O que é isso? É o diagnóstico do que existe na localidade. Pega um município, vai aplicar o inventário. São mais de 50 questionários que a gente aplica. Bem completo, muita informação. O principal objetivo desse programa é disponibilizar para os gestores a informação completa das áreas dos municípios. Então, num trabalho desse, onde é trabalho de campo, que a gente vai a campo mesmo, investiga todo o município, não só a parte central, mas você vai na área rural, professor, mas a gente sai na área rural, a gente conversa com a comunidade, o que eles acham que tem de interessante. Aí que mora lá, mas sempre, olha, tem uma cachoeira, não sei quantas léguas, não sei quantos quilômetros, a gente vai lá e, com isso, identifica toda a potencialidade daquela região. E aí o município fica com um documento, é como se fosse um retrato de tudo que tem no município. E com a possibilidade de desenvolver ações, programas e projetos para desenvolver atividades turísticas. Como os nossos municípios ainda têm muitas áreas rurais, entendeu? Isso é muito importante, porque os nossos gestores, somente de municípios, tem muitos municípios que os gestores ainda não têm a noção disso, sabe? Da importância daquela cachoeira que está lá, que o povo da cidade não valoriza muito, que a gente não valoriza muito o que a gente tem, tá? Precisa, às vezes, chegar a pessoa de fora para dizer que aquilo é legal, aquilo é bom, aquilo não sei o que lá, e desperta, sabe? Aí para ter a oportunidade de desenvolver projetos nessa área. Então, nós temos muito isso no Brasil, sabe? O que é um diferencial muito grande em termos de Brasil para outros países, que já têm áreas menores, áreas mais desenvolvidas, e não tem tanta mata, tanto parque, tanto recurso natural. E a gente tem muito. Entre eles, a gente tem a Chapada Diamantina, tem o Pantanal, a Amazônia, o Pará, ao pé do chão, Chapada dos Veadeiros, Lençol Maranhense, sabe? Tem muita coisa. Fernando Noronha, bonito. No Piauí, a gente tem Serra da Capivara, a gente tem 7 cidades, a gente tem o litoral, tem o delta.
Foz do Iguaçu, tudo isso enche os olhos do turista. E a gente pode fazer N trabalhos, sabe? Para mim, dos principais, dos que eu conheço muito desses, mas o que eu acho que é mais bem organizado, mais, sabe, elaborado, é o de Bonito. Eu fiquei impressionada com a qualidade do trabalho deles, da, da competência deles na preservação e na conservação do ambiente. Eu fiquei impressionado. Muito legal. Então, vocês despertem isso nos municípios de vocês, onde vocês moram. Vocês podem chegar e até instigar os gestores municipais sobre esses assuntos. Vamos lá, vamos conhecer, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos fazer. Ah, mas não dá para fazer um asfalto daqui para a cachoeira, mas dá para fazer uma trilha que gasta muito menos. Dá para sinalizar, não precisa ser aquela sinalização oficial. Deixa oficial para a área externa, mas bota placa de madeira, de acordo com o material da região, sabe? E aí vai incentivando as pessoas, vai divulgando por municípios próximos, para as pessoas participarem, para as pessoas estarem mais atentas a isso, tá? E aí, gente, nós temos N atividades que fazem parte do ecoturismo, não é? E eu tenho certeza que vocês sabem muitas dessas atividades. Por exemplo, tem gente que diz, ah, mas isso não é turismo. Tem gente que viaja, por exemplo, indo gente do Japão, o Pantanal, para pescar. E só pescar e soltar. Só. Eles vêm porque gostam de pescar. Lá eles não têm esses peixes assim. Observação de fauna e flora. Tem gente que viaja para ir para as localidades para ficar num espaço, numa mata, ouvindo o som dos pássaros. A gente brasileiro não valoriza tanto isso, mas turistas de fora, muitos valorizam. Talvez a gente não valorize tanto, porque a gente tem muito isso. E aí, para a gente, talvez seja comum, não é? Mas a observação de fauna e flora é uma das atividades mais importantes do ecoturismo, que consiste em observar a vida animal e vegetal no habitat natural, sem interferir no ambiente. É observar, tá? Você não vai matar nenhum bicho, você não vai arrancar nenhuma planta. É você observar. O turista é isso. E tem turista para isso. Aí entra a segmentação. Aquele que eu falei para vocês mais no começo. Que a segmentação você pode segmentar pela demanda e pela oferta. Então, você pode, por exemplo, um prestador de serviço, digamos, um agente de viagem ou um guia, ele pode elaborar roteiros para observação de fauna e flora. Então, vai procurar você, ou aquele guia, ou aquela agência que elaborou aquele roteiro, as pessoas que têm interesse de observar fauna e flora. Aí você segmentou pela demanda. São pessoas que querem, sabe? Aquele espaço que tem aquela fauna e aquela flora é a oferta, tá? A pessoa que vai consumir aquilo é a demanda. Então, você pode fazer a segmentação assim. E existe muito isso. Existe, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tem agência de viagem aqui no Piauí nem tanto, mas aqui no Ceará tem a agência de viagem que elas preparam pacote para atender só o turista francês ou só o turista alemão. Está segmentando, está dividindo. Por quê? No começo, as agências faziam os pacotes, quem queria vir era 40 pessoas, entrou, pronto. E começou a se perceber que não agradava todo mundo, que era gente de todo jeito. Era velho, com novo, com criança, ou casado, solteiro, tudo misturado. Então, às vezes, havia, sabe, uma inconsistência. Então, começou a perceber que é importante você segmentar. Às vezes, você faz a oferta, por exemplo, tem agência de viagem que oferta somente para turismo religioso.
quem quer ir lá para Nossa Senhora de Aparecida, quem quer ir para Jerusalém, quem quer ir lá para Santa Cruz do Milagre. Você está segmentando pelo interesse daquela demanda, não é você abrir para todo mundo. Porque tem gente que não é tão católico, aí vai num grupo desse e não vai gostar tanto. Então, a atividade turística ela está ficando tão requisitada e tão desenvolvida que a segmentação é uma das coisas mais importantes que naturalmente foi acontecendo. Isso não foi determinado, não foi uma lei que se criou. Pelo contrário, a coisa começou a acontecer. Então, a coisa vai acontecendo, aí sim é que se vai criar as normas, as regras, as informações em relação a cada um desses segmentos. Tá? Aí, lembrando sempre que o ecoturismo ele sempre está voltado para o respeito à natureza, não interferir na vida dos animais e nas plantas, tá ficando sempre distante, não tem que estar pegando, sabe, e olhando e passando a mão. Não é. A gente não deve deixar nenhum vestígio de a presença humana nesses locais. É uma das normas, e hoje em dia isso é muito bem aplicado, sabe? Os próprios turistas hoje já têm essa percepção, sabe? Da importância de você não atrapalhar, de você não prejudicar esse ambiente. E as comunidades já começam a perceber que elas também têm que ter essa noção, que tem que mostrar para o próprio turista, sabe, a importância disso, porque a sustentabilidade dessa comunidade está ligada àquela atividade. Aí nós temos N atividades que são relacionadas com a natureza. A gente tem, por exemplo, a tirolesa, que é muito interessante, que é legal e que é usando um recurso natural. Aí você veja, se a gente vai usar um espaço com um recurso natural, que tem uma cachoeira, que tem uma montanha, não sei o que lá, se a gente for preservar, como é que a gente vai usufruir desse espaço? Entenderam? Então, a gente pode usufruir desse espaço conservando. O que é? Nessa hora que eu mostro para vocês essa diferença. Então, tem um parque, tem uma coisa, faz aquela... Agora mesmo, na Serra da Capivara, há muito tempo atrás, não tinha escada para ajudar as pessoas a subirem, para não mexer no original. Mas já tem normas do IBAMA, a partir de 2005 para cá, onde você pode intervir em alguns espaços sem prejudicar o seu ambiente, sem prejudicar a visão e sem prejudicar a originalidade. Então, hoje em dia, você chega em espaços naturais, onde tem, sim, escada para facilitar a vida do visitante, que também é muito perigoso você não fazer nada e as pessoas caírem, escorregarem, morrerem, sabe que às vezes são espaços altos e tudo. Então, a tirolesa é uma dessas ações que você pode, num ambiente natural, fazer uma intervenção, só que uma intervenção dentro das normas. Normalmente, quando se permite uma intervenção, é para preservar até a cor, sabe? Faz uma escada, não vai botar uma escada vermelha lá numa pedra natural. Tenta botar de madeira, até de madeira da região, para tentar preservar a própria paisagem. Tirolesa é um desses. E é muito interessante e atrai turista. E o turista está tendo contato com a natureza. E você não está prejudicando a natureza, não está danificando. Tá certo? Outras atividades de ecoturismo, né? Sabe? Ligadas ao meio ambiente. Elas são ideais para quem busca adrenalina, aventura, contato com a natureza, né? Tudo isso, a própria tirolesa, ela proporciona. Tá? O snorkeling
é importante, a flutuação é importante. E você vê, por exemplo, bonito, essas duas coisas são muito, muito feitas, essas duas atividades, o snorkeling e a flutuação. E isso acontece lá há bastante tempo. E a natureza ela continua do mesmo jeito, não danificou, não prejudicou os peixes, não matou peixe. Você vai, você faz o seu mergulho, você flutua, mas a rigorosidade deles é impressionante em relação a nós, turistas, não contaminarmos as águas. É muito impressionante. Antes de entrar na água, você passa por um espaço lá onde você caminha em cima de uma água que vai tirar todas as impurezas que você está carregando, onde você para, não pode, aí tem a flutuação, não pode ir muita gente ao mesmo tempo, tem um número X de pessoas, aí tem os piers, onde você para, e os grupos, os guias dos grupos, eles se comunicam, para não parar muita gente no lugar só. Tá? O tempo é muito bem controlado. E você vê, ainda hoje, lá é perfeito, por conta da forma como o homem está utilizando esse recurso. Isso aí é sustentabilidade. A maioria das áreas lá em Bonito são áreas privadas, sabe? E os proprietários entenderam, mas para isso foi conversado com eles, foi mostrado para eles, foi feito palestra, foi feita, sabe? Tudo isso foi conversado para eles entenderem e eles investem nisso e eles têm o retorno. Nessa hora é que eu digo em relação à conservação e à preservação, tá? O snorkel e a máscara de mergulho é possível observar de perto a diversidade dos animais, as plantas subaquáticas, aquela chamado olho d'água, sabe? A água fluindo lá no chão, lá embaixo. E isso, para o turista, principalmente para esses turistas, esses europeus e tudo, que não tem muito mais tanta natureza lá, para eles, sabe, é impressionante. Para a gente, que a gente ainda tem muita coisa nos municípios da gente, é impressionante, imagine para quem não tem muito isso. Não é? Então, a gente tem que aproveitar, a gente tem que saber, os nossos gestores e vocês, enquanto turismólogos, tem muito, sabe, devem ter muito esse compromisso, entendeu? De levar para essas pessoas, que tem muita gente, muitos gestores que não têm essa consciência, tá? Mas vocês, como formadores de opiniões, vocês podem sim começar a conversando com as pessoas, sabe? Não precisa estar dando aula, mas mostrando a coisa e ir conseguindo. Ok? Para a gente, olha, para a gente praticar o snorkeling e a flutuação, é necessário ter um guia. A gente não pode ir só, tá? Porque esse guia tem que conhecer o ambiente, para ele poder orientar tudo direitinho. É muito interessante. Cicloturismo é outra atividade simples, sabe? E que hoje em dia se desenvolve no Terezinho, de vez em quando está tendo campeonato de corrida de cicloturismo, sabe? E é importante, isso é bom para a saúde, e anima as pessoas, e faz as pessoas conhecerem a localidade, que a gente anda muito de carro ou de ônibus e não presta muita atenção no que está próximo. E você andando de bicicleta, você tem um contato maior com a natureza. E aí tem o cicloturismo. É uma atividade ecoturística, que é percorrer trajetos de bicicleta em ambientes naturais, tá? O cicloturismo não é você ir na cidade participar de um campeonato. É você fazer isso de bicicleta em ambientes naturais. Trilhas, parques, estradas, montanhas, praia. Isso aí é o ecoturismo, tá? É a sua relação, é a relação do ser humano com a natureza através da bicicleta, tá? E aí a gente tem muito, sim, contato com a natureza, a gente pratica exercício físico, isso melhora a saúde da gente, não é? É muito interessante. E ele também pode ser praticado em diferentes níveis de dificuldade, né? Vai depender do turista.
Tem turista que quer competir, mesmo na natureza, mas tem outros que querem só passear. Tem outros que querem andar, pedalar, senta, relaxa, toma um banho de uma cachoeira, toma um banho no riacho, volta. Ok? Então, a gente tem que oferecer opções de trajetos leves, planos, tá? Para iniciante, para pessoas que já estão mais habituadas, que querem desafiar uns aos outros, né? Subida, descida, esse negócio todo. Aí temos o trekking, que é outra atividade de ecoturismo bem praticada, muito praticada, que envolve você estar caminhando nas montanhas, no morro, na mata, sabe? Só com a sua mochila, com o cajado para ir se apoiando. É outra atividade turística que o ser humano gosta, que não é cara, tá? Que vai trazer benefícios na área de saúde, sabe? Que é caminhar em trilhas, em percursos naturais, com montanha, florestas, parques. É outra atividade muito interessante e que não custa tão caro. E que é bom para a saúde do turista. Agora, todas essas atividades que a gente fala, a gente, vocês, nós, enquanto pessoas que desenvolvemos trabalho nessa área, temos que ter cuidado com aquelas pessoas que vão participar em termos de saúde. Fazer o cicloturismo, a pessoa tem que ter condição física, sabe? Então, orientar que tem que fazer um exame médico antes de começar uma atividade dessa, que às vezes a gente pensa que é pouco, que é simples, mas tem gente que não aguenta. Então, nós, enquanto pessoas responsáveis em ofertar esse tipo de serviço, a gente tem que ter o cuidado do interesse com a saúde daquela pessoa que vai praticar. E sempre cobrar dessa pessoa essa permissão, sabe? Olha, vá no médico, veja se dá para você fazer, até quantos quilômetros você pode caminhar, tudo isso é importante. Não vamos pensar só no dinheiro que vai ganhar por conta de formar aquele grupo. Porque, às vezes, tem um problema sério, e aí como é que você vai se sair disso? Não é? Às vezes, você, com toda cautela, com todo cuidado, acontece problemas sérios. Então, vai ter uma coisa desse tipo, você tem que ter o cuidado, por exemplo, nunca sair com um grupo sem você não ter aquele radinho para se comunicar com lá algum espaço que tenha para resolver alguma coisa, para uma emergência. Você tem que ter isso, tem que ter esse cuidado. Às vezes, uma pessoa cai e torce o pé. Você tem que ter o contato lá da sua base, para essa base ter condição de vir pegar essa pessoa, entendeu? É muito importante. Não é só pensar, não, porque às vezes a gente pensa que vai dar tudo bem, mas pode ter algum problema. Então, a responsabilidade, a gente vê que é coisa simples, que é coisa fácil, mas a gente tem que ter muita responsabilidade na hora dessa, tá? Porque muitas pessoas gostam, sabe, de ir atrás de desafios, não é? Não, eu vou, eu estou bem, não sei o que lá, eu vou aguentar. E aí não adianta só essa fala, não. É como, por exemplo, acontece na vida normal, você vai, por exemplo, fazer um exame de um exame médico, uma intervenção simples, tá? Mas você vai precisar de uma anestesiazinha. Aquele médico que vai fazer essa intervenção, ele vai pedir para você trazer autorização do cardiologista que você pode fazer aquilo, que você pode receber aquela anestesia. São cuidados que tem que ter. Em todas as áreas a gente tem que ter os cuidados relativos a cada atividade que você vai desempenhar, tá? E essas atividades todas podem ser praticadas em grupo, pode ser individual, pode ser uma opção de viagem econômica e sustentável, tá? Que valoriza a mobilidade e ativa, reduzindo, aí não tem emissão de gases poluentes, tudo. Tem toda essa vantagem, o desenvolvimento ou a prática do ecoturismo, sabe? Para as comunidades, para quem está planejando,
para quem está praticando, é muito importante. Outra atividade muito conhecida, asa delta. Também é muito legal, é perigoso também, a gente tem que ver isso. A gente sabe de casos de pessoas famosas, por exemplo, que foram praticar asa delta e teve problema. Então, é interessante, é legal, o povo gosta, é muita adrenalina. Mas quem está organizando tem que ter o cuidado de ver os pré-requisitos, se está tudo direito, se está tudo em paz, como é que está o vento, como é que está isso, aquilo outro. Então, não é tão simples, não é só chegar e dizer, vamos praticar asa delta, vamos fazer cicloturismo, vamos trekking, tem que ter a responsabilidade. E as pessoas da área, as pessoas que planejam essas atividades, têm que ter essa preocupação, sabe? Da coisa andar direito, da coisa andar certo, tá? E asa delta a gente sabe que é praticado em vários lugares, montanha, praia, planície, onde tem condição, que tem um alto que dá para descer e que tenha vento favorável para o voo, que aí quem vai organizar tem que ter todo esse conhecimento, é fácil de fazer. Claro que seguindo as normas de segurança, os equipamentos que vão ser usados, tem que usar capacete, tem que botar cinto de segurança, paraquedas de emergência, não é? Na maioria das vezes, os iniciantes fazem junto com o guia. Em geral, a pessoa não vai sozinha, não vai, sabe? Só depois que ela já faz curso e tudo. E aí, olha, uma viagem assim de asa delta, você observa a paisagem, né? A biodiversidade do ambiente, e é de uma forma privilegiada, porque você está observando, sabe? Está olhando, está curtindo tudo aquilo, muito legal. Outra atividade turística, ecoturística muito importante, é o turismo geológico. Hoje ele está se desenvolvendo muito, sabe? É quando você tem o interesse de explorar formações geológicas, cavernas, tá? Tem muita gente que gosta disso. Está desenvolvendo muito o turismo em locais que têm esse potencial, esse recurso. E no Brasil a gente tem muito. Minas Gerais tem muita caverna, tá? Muitos lugares tem. Aqui na Serra da Capivara tem locais que parecem cavernas. Ali nos castelos tem locais que parecem. E tem locais que tem realmente, sabe? Espaços de cavernas, de cânion, vulcão, formação rochosa. Hoje está evoluindo, está se desenvolvendo bastante, sabe, essa parte. E aí cabe a gente preparar isso, organizar isso com responsabilidade, né, para poder a gente cada vez mais fazer com que a atividade turística se desenvolva. A gente sempre tem que ter o cuidado, é muito importante também, e o ecoturismo tem muito a ver com isso, as comunidades, sabe? As comunidades simples, comunidades rurais, é o chamado turismo de base comunitária, tá? Que normalmente, nos setores rurais, tem recursos naturais e culturais para que o turista vai gostar. Então, vai depender muito da gente conhecer isso, da gente estudar essas potencialidades, para saber desenvolver para prestar serviço ao turista, para mostrar para o turista. Entenderam? E para isso a gente tem que conhecer bem, a gente tem que conhecer a história, a gente tem que conhecer como tudo começou. Às vezes, por isso que eu digo, você conversando só com algumas pessoas, por exemplo, você vai na prefeitura e você vai pegar as informações mais estratégicas em relação à economia, em relação à educação, em relação ao tipo de atividade que as pessoas sobrevivem na localidade. Mas você conhecendo, conversando com a comunidade, principalmente com pessoas mais antigas, eles vão saber lhe contar a história daquele local. Eles vão saber lhe contar
as crenças daquele local, coisa que os mais jovens já não sabem muito, ou que já foi transformado, já foi mudando. Então, você ir atrás da origem, da raiz, sabe? Para, até quem sabe, como é que se diz? Para, até quem sabe, voltar à origem e não deixar que a coisa vá se... Lembra aquela história do telefone que você diz uma coisa para um, o outro passa para o outro e a coisa vai mudando? Então, se você estuda a raiz da história, daquela lenda, por exemplo, entendeu? Por exemplo, a gente tem aqui a lenda do Cabeça de Cuia, né? É muito interessante, é uma lenda típica nossa e tudo. Só que aí você vê, eu não sei se vocês todos conhecem Teresina, mas lá no Encontro dos Rios, onde é o Encontro Rio Passaí do Cambuti, que tem um monumento em homenagem à Cabeça de Cuia. A lenda nossa conta que era um pescador, que ele voltou da pesca, não tinha conseguido pescar nada, estava com fome, chegou zangado, aí perguntou para a mãe dele se não tinha comida, não tinha, ela só tinha um osso de boi. Aí ele pegou o osso, bateu na mãe, matou a mãe, ela jogou uma praga nele. É uma lenda muito triste, inclusive. E tem a lenda de que ele foi o Cabeça de Cuia, e ele morreu no rio. E que essa cabeça de cuia fica boiando lá no lugar. Mais ou menos isso. Tem um artista plástico nosso muito bom, que ele fez um monumento ao Cabeça de Cuia, de concreto, grande, lá no Encontro dos Rios. A lenda dizia que a mãe dele, quando ele bateu nela, jogou uma praga nele, que ele só iria ressuscitar depois que comesse 6 Marias Virgens. Entendeu? Aí o artista plástico fez esse monumento e botou as Marias lá, só que botou uma Maria grávida. Sabe? Eu, particularmente, acho que mudou a história. Na lenda, não falava nada de Maria grávida. O monumento está lá. Como é que o guia vai chegar e contar a história sem ter a Maria grávida? Eu te dizer por que tem a grávida. Tudo bem que o artista cria, ele faz o que ele gosta, o que ele imagina. Entendeu? Não estou criticando o fato dele ter feito isso. Eu só acho que não tem a ver com a lenda. Aí fica difícil, não é? A gente, enquanto guia, enquanto a pessoa que está recebendo o turista, explicar. E a gente vai ter que explicar que ali foi a criatividade do artista, não é? Mas que eu acho que, na hora dessa, o artista tem que ter cuidado, né? Com o que ele está fazendo, com o que ele está se dispondo a repassar para o turista. Porque eu acho que aquela pessoa que vai repassar para o turista a história vai ficar, sabe, meio esquisito para contar. Então, a gente tem que quando nós, enquanto pessoas da área, enquanto pessoas que vamos trabalhar, talvez, com planejamento disso, entendeu? Como a gente deve fazer para ter cuidado com o que a gente vai repassar, com o que a gente vai dizer. Ok? E aí, outra coisa que a gente tem que lembrar, tá? Que o ecoturismo é uma atividade turística sustentável, focada em conservar e preservar o meio ambiente e as comunidades locais. Isso, sabe, é determinante, tá? Isso foi o que caracterizou, essa frase toda, é o que caracterizou chamar ecoturismo, e não, por exemplo, quando chamavam antes turismo ecológico, sabe? Porque antes de ser ecoturismo, chamavam turismo ecológico, que é quando aquele tempo que deu o confronto entre ambientalistas e turismo. E os ambientalistas reclamavam que o turismo depredava, tá? Com os estudos, com as conversas, com
como é que se diz? Com o diálogo se chegou a isso. Então, o ecoturismo, pronto, não existe mais o turismo ecológico. Ecoturismo é atividade turística sustentável, focada no meio ambiente e nas comunidades locais, visando o desenvolvimento sustentável. Então, quer dizer o quê? Que é uma atividade que as pessoas vão praticar e viver dela. A sustentabilidade quer dizer isso, tá? Os principais benefícios do ecoturismo, quais são? Conservação da natureza, preservação da natureza, conscientização ambiental, isso é muito importante. Até aquelas comunidades simples, que não têm muito estudo, mas eles conseguem, sabe, através da prática do ecoturismo, ter uma conscientização ambiental. Eles saberem que eles têm que proteger aquilo. Eles saberem que a sobrevivência dele, o sustento deles, depende daquela conservação ou preservação daquele espaço. Isso é muito importante. Eles entendem, através dessa conscientização ambiental e da educação ambiental, em relação à promoção da cultura local. Sabe? Que se eles ficarem, ao invés de dançar as danças dele, as músicas dele, as histórias dele, eles forem pegar as músicas que eles ouvem no rádio vindo de outros locais, isso não vai atrair o turista. Sabe? Então, promovem neles, desperta na comunidade o intuito de preservar e de conservar essa cultura, essas danças, essas histórias, sabe? As localidades que eles usufruem delas. E isso vai trazer desenvolvimento econômico, saúde, bem-estar. Os locais mais comuns para se praticar essa atividade ecoturística são os parques nacionais, são reservas naturais, áreas protegidas, sítios históricos. O Brasil tem N opções para isso. Eu quero até que vocês pensem em relação ao município que vocês vivem, ao estado que vocês vivem, vocês tentem, sabe, lembrar, identificar nesses espaços de vocês locais onde possa desenvolver o ecoturismo. Façam um exercício desse tipo na mente de vocês. Porque, às vezes, a gente não valoriza muito o que está próximo da gente. Às vezes chega o turista e acha a coisa mais interessante. E para a gente isso é tão comum que a gente não acha que isso vai ser interessante para outros. Comecem a pensar diferente, comecem a pensar enquanto turista. Imagine você, turista, chegando na sua cidade. O que você acha? Que, em relação a ecoturismo, pode ser desenvolvido algum trabalho, sabe, na área de sustentabilidade, para você talvez trabalhar nisso, para você talvez despertar um projeto em relação a isso. Tá bom? Aí nós temos, né, vários tipos de ecoturismo, né? E aí, eu pergunto para vocês, eu não sei se dá para vocês responderem, talvez não, né? Qual a importância do ecoturismo para uma localidade? E a classificação dos diversos tipos de ecoturismo? Que essa classificação varia, né? De acordo com a atividade. Tem o ecoturismo esportivo, tem o ecoturismo de experiência, tem o de cunho cultural, tem o de cunho educativo. Então, vejam como é muito amplo, sabe? E eu acho assim, que quem estuda turismo deve ter, ou tentem desenvolver, uma veia empreendedora. Porque o turismo é uma atividade, é um fenômeno, ele é muito amplo. A abertura que a atividade turística traz para desenvolvermos trabalhos na área do turismo é enorme. Por isso que ele é chamado de sistema, pelo Mário Bem. Por quê? Porque o sistema ele é composto de várias partes. Essas partes têm que trabalhar juntas. E como é que se diz?
elas são heterogêneas, mas elas têm que trabalhar em acordo para poder a atividade se desenvolver bem. Vou dar um exemplo, para poder me fazer entender. Nós temos a área de hotelaria, nós temos a área de transporte, nós temos a área de hospedagem, nós temos a área de guia, a gente tem loja de souvenir. Para o turista chegar numa localidade e gostar, esses setores, essas áreas, têm que trabalhar em harmonia. Por exemplo, o transportador tem que saber que o hotel, tem que entrar para o hotel para saber que ele tem vaga, que é para levar o turista para lá. Aquele turista que está ali, ele quer ir num restaurante, tem que ter o guia para mostrar. Então, essas partes todas têm que trabalhar em harmonia, que é para o turismo ser pleno, para ele conseguir satisfazer a expectativa do turista, tá? Então, tem aquele hotel, o Canyon, Nazaré Canyon, lá perto do castelo. Lá é típico do local para observação de aves. Agora, como é que esse turista vai chegar lá? Ele vai precisar de transporte, ele vai precisar de uma agência para levar ele, ele vai precisar de um guia para levar ele, para chegar lá, ele praticar o ecoturismo relacionado, por exemplo, à observação de aves. Tá? Então, é uma atividade que dá uma gama muito grande de opções de geração de emprego. Porque vocês veem, por exemplo, no Brasil, não é comum você ver concurso para turismólogo. Então, o ideal para o turismólogo é ele ser empreendedor e não precisa ser coisa complicada. Uma ideia simples, uma ideia bem bolada, sem tanto investimento, dá para você fazer. Entendeu? Então, comecem a pensar nisso. Quem realmente quer trabalhar no turismo. Não fiquem só esperando um concurso, uma coisa. Tentem ser empreendedores. Juntando isso com inteligência artificial, aí vocês vão deslanchar. Comecem devagar. Eu tenho uma aluna que ela disse, ela trabalhou numa agência e tudo, disse que saiu, porque ela gosta muito da área de cosmético, botou negócio de cosmético, mas que ela trabalha ainda no turismo, ela dá consultoria para pessoas que querem tirar visto para viajar, tirar passaporte, tirar visto. Essa área específica do turismo, ela está trabalhando. Então, vejam como tem N oportunidades. E o ecoturismo tem mais ainda, tá? Porque a natureza está aí. Sabe? A gente pode, por exemplo, em nível de Teresina, explorar muito mais a floresta fóssil. E a floresta fóssil é uma raridade no mundo. É uma floresta, talvez parece que só tem Teresina e outro lugar aí no mundo, que eu não sei qual é, que tem uma floresta fóssil na zona urbana. Isso é fora do comum. E a gente não aproveita tanto isso. Não é? Os nossos gestores, por exemplo, não sabe, ali tinha que estar muito mais ter pier para parar barco, ter não sei o que, uma porção de coisa. Mas a gente, enquanto profissional, pode usufruir disso. Pode fazer N coisas. Por exemplo, eu digo muito, eu não sei por que não acontece aqui, que a gente vê no mundo todo isso ter, ali perto da Puticabana e da Floresta Fóssil, tem do lado de cá do rio, tem aquele monte de prédio e tudo. Por que não botam um barquinho para as pessoas atravessarem? Como tem daqui para o Rio Parnaíba, para Timon. Entenderam? Eu acho que se fazem uma coisa desse tipo, dá. As pessoas vão querer, as pessoas vão usar. Entendeu? Então, pensem muito nisso. Eu gosto muito de incentivar meus alunos nessa área empreendedora, sabe? Eu vejo mais campo de emprego do que esperar por um concurso, uma coisa ou outra, tá certo? Não de paralelo a isso, vai se preparando para um concurso, para uma coisa, tá bom? E aí, vamos lá, continuando.
os principais... Não, não dá para vocês falarem, né? Eu queria ouvir muito o que vocês têm a dizer, sabe? Eu não estou vendo vocês, mas era importante se eu pudesse ver vocês e ouvir, né? Mas como a gente não pode, eu gosto muito desse feedback. Tá. Então, a importância do ecoturismo, né? Também pode ser chamado de natureza, mas o nome oficial é ecoturismo. Ele é um importante agente de preservação ambiental, né? Por quê? Porque ele promove a visitação responsável e sustentável nas áreas naturais. Isso é importantíssimo. Fornece conexão direta entre as pessoas e o meio ambiente, gera benefícios econômicos para as comunidades. Tudo isso tem a ver com a importância do ecoturismo. Então, vamos começar a pensar, sabe, no município de vocês, eu acho que tem gente também de outros lugares, o que vocês podem fazer? Vocês têm um trabalho final para apresentar no fim do curso, um TCC ou um artigo, tentem, sabe, ir para o foco local. E quem sabe que alguém, ou um gestor, ou uma empresa, não desperta, vocês não despertam com um trabalho de vocês a ação de algum empreendedor. Ok? Então, outro objetivo, ou o principal objetivo do ecoturismo, olha, ele considera que a natureza, a fauna, a flora, patrimônio natural e cultural, deve ser utilizado de uma maneira sustentável, tá? Tanto pelos visitantes, quanto pelos aventureiros, quanto pela comunidade, tá? Porque é importante proporcionar aos turistas uma experiência que desperte para a importância da preservação e do respeito ao meio ambiente. Isso a gente tem que despertar no turista, isso, tá? A importância de respeitar o meio ambiente para preservar, para manter, tá? Aí a atividade, considerada como ecoturismo, deve garantir conservação dos recursos naturais e culturais, gerar benefícios para as comunidades receptoras, garantir educação ambiental. Essas três coisas são primordiais, tá? Na atividade ecoturismo, tá certo? Conservação dos recursos naturais e culturais, geração de benefício para as comunidades receptoras, claro que com a sustentabilidade, né? E a garantia da educação ambiental. Daí é foco principal, sabe, da atividade do ecoturismo. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham qual é a diferença, né, de ecoturismo para turismo ecológico, que hoje já não se chama mais turismo ecológico. O ecoturismo é uma evolução do termo turismo ecológico. Então, o ecoturismo, ele é uma nova forma de conhecer os lugares e conviver com a natureza, tá? Que essa nova forma é chamada de ecoturismo. Ok? Turismo ecológico era antes. Aí vejamos aqui agora os pilares do ecoturismo. Pilares do ecoturismo. Boas experiências para os visitantes e moradores locais, tá? Para ele existir, para a atividade turística, ecoturística existir, ele tem que cumprir com esse papel de ir, trazer boas experiências para os visitantes e para os moradores. Injeção de recursos para ajudar na conservação local ou na preservação, tá? Isso, injeção de recursos. Isso quer dizer, quando o turista chega, ele vai deixar dinheiro na localidade. Aquele ali está fazendo injeção de recursos na localidade. Gerar visibilidade para os países que recebem visitantes. Aquele local, aquele núcleo receptor, aquela comunidade que recebe turista, vai se tornar visível em outro lugar. Digamos que a própria comunidade ou o próprio município não tem condição de fazer o seu marketing em outros locais. Mas esses visitantes que vêm para a localidade, eles vão retornar para a cidade deles. E eles vão, com certeza,
fazer a propaganda, ou boa ou ruim. Aí é que a gente tem que ter cuidado, sabe? Em tratar o turista da forma adequada para que ele satisfaça, sabe, aquilo, a expectativa dele. Hoje em dia o turismo já trabalha em superar a expectativa do cliente, mas se você consegue satisfazer, ele vai voltar e vai falar bem, sabe, daquele local onde ele esteve. Isso é importantíssimo. E também contribuir para o cumprimento dos direitos humanos e trabalhistas. Não ter aquela coisa de se aproveitar do trabalhador e não pagar direito. Isso aí não. Tem que ser, sabe, aquele engajamento, aquela economia que está desenvolvendo a localidade tem que ser de acordo com a parte que cada um faz, de acordo com a função que cada um desempenha. Não é querer nem explorar o turista, nem explorar o seu prestador de serviço. Tá bom? Ecoturismo ou turismo ambiental. Se aplica a todas as formas de turismo que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva a preservação da natureza, que busca a formação da consciência ambiental por meio da preservação do ambiente natural e das culturas tradicionais. Isso aí tudo é chamado de ecoturismo ou turismo ambiental. Ok? Só que turismo ecológico e ambiental já não se usa mais, se usa o ecoturismo. É como se todos eles estivessem juntos e o ecoturismo abraçou essas definições. Ok? No geral, inclui aspectos educacionais, busca minimizar, isso é importante, os impactos negativos. Então, se percebeu que naquela atividade ecoturística está acontecendo impacto negativo, vamos parar com ela, vamos analisar, vamos estudar e ver se dá para dar um jeito de continuar sem ponto negativo, tá? Sem impacto negativo. Se não der, para por um pouco, até conseguir a forma exata de diminuir o impacto, porque o impacto causa, sabe? O turista chegar na localidade vai causar impacto, ou negativo ou positivo. Então, os planejadores, os turismólogos têm que trabalhar para diminuir ao máximo o impacto negativo e valorizar ao máximo o impacto positivo, tanto em termo cultural, como em termo ambiental, como em termo econômico, tudo isso. Vejam que o turismólogo é uma pessoa que tem que ter uma visão bem ampla, sabe? De toda a situação. Quando o turismólogo vai fazer, veja só, vai elaborar um roteiro de ecoturismo, veja tudo que ele tem que ter em observância, os impactos que são causados. E os impactos são muitos, porque a relação com o ambiente ela é total. Que o turismo é um sistema aberto. O que quer dizer isso? Que ele tanto influencia outros sistemas, como ele é influenciado pelos sistemas externos. Por exemplo, tem um recurso natural numa localidade, por exemplo, a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Tiradentes, você só consegue chegar na cidade de Tiradentes por rodovia. Lá não tem aeroporto. Uma vez, teve um tempo atrás, uma das pedras lá, da montanha lá, caiu e interditou a estrada. E foi sério, porque demorou muito para conseguirem liberar. Então, praticamente, a cidade ficou parada, porque a cidade lá sobrevive do turismo. E não entrava e nem chegava ninguém, porque não tinha aeroporto. Então, o turismo é um sistema que ele sofre influência de outros sistemas, assim como ele influencia outros sistemas. Então, a visão do planejador de turismo, a visão do turismólogo, por exemplo, tem que ser ampla nesse sentido, sabe? De observar todas as áreas.
os impactos que podem causar em todas as áreas, sabe? Para que tente minimizar ao máximo os impactos ruins e maximizar ao máximo os impactos bons. Então, o turismólogo tem que estar muito atento, tem que ler, tem que ter conhecimento, sabe, do que acontece no mundo, sabe, até dos exemplos bons de outros locais, e ver se não dá para, de alguma forma, sabe, implantar uma coisa desse tipo. Gente, o que é bom, o que é certo, o que dá certo, não é proibido ser imitado. A gente é só dizer, eu espelhado no exemplo do lugar X, entendeu? É dar crédito a quem merece. Mas as ideias boas, e outra coisa, às vezes a gente vê ideias boas no local e daria no local a gente mora, mas tem que fazer adaptações. Não é você só pegar aquela ideia boa da localidade, chegar e implantar aqui. A gente fez isso em Teresina e se deu mal, por exemplo, com o nosso transporte público, que foi um exemplo de Curitiba, que lá deu muito certo, aqui não deu. Então, os exemplos bons devem ser imitados, dando crédito ao original. Agora, tem que ser adaptado à realidade local. Então, isso quer dizer, vocês podem ver exemplos em vários lugares. Foi um exemplo bom, teve sucesso, daria para fazer na sua localidade? Tá, mas que adequações você vai fazer? Entendeu? Isso é importante. A gente tem que ter muito cuidado. Tá? Quando a gente trabalha, por exemplo, com reservas indígenas, com quilombolas, tá? Isso é muito importante a gente ter o cuidado porque lá no quilombo X é assim, aqui vai ser desse jeito. Não, aqui pode ser diferente, vai depender dos costumes da nossa comunidade. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, algumas das atividades comuns do ecoturismo, você pode fazer esse trabalho todo, sabe, com oficinas de educação ambiental. Porque o ecoturismo não é só você sair fazendo trekking, o ciclismo, isso, aquilo, outro. Você também sensibiliza a comunidade. Você também divulga, distribui educação ambiental. E como é que você faz isso? Através de oficinas, de palestras, sabe? Participando das atividades, até ir nos colégios, sabe? Mostrar para as crianças. A criança é muito importante nessa hora, porque ela vai crescer já com essa consciência. A observação de ecossistemas é importante para quem trabalha com essa área, sabe? Observar bem para saber como você vai interferir ali. Será que é possível interferir? Será que tem como interferir sem prejudicar? Né? Isso tudo é muito importante, é muito sensível, sabe? A gente tem que ter muita sensibilidade quando vai trabalhar nessa área de ecoturismo, tá? Aí vamos ver alguns dos possíveis impactos negativos para a gente ter cuidado para evitar que isso aconteça. Então, tem algum impacto negativo? Por exemplo, uma série de artigos científicos, eu li isso aqui e gostei de trazer para vocês, diagnosticou empenhos postos ao ecoturismo na forma de mergulho recreacional. Então, tinha uma localidade onde tinha muito peixe e existia o ecoturismo, a atividade de mergulho. Uma cascata de reações negativas com alterações hormonais e metabólicas dos peixes. Então, vejam, talvez não se pensasse que fazer mergulho naquela localidade ia prejudicar o peixe. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Talvez por isso, talvez não, com certeza por isso, lá em Bonito tem muito isso, dessa preocupação, sabe? De a gente não contaminar, a gente não entrar, sabe? Tem praticamente uma higiene total das pessoas ao entrarem nas águas. Essas alterações se expressam em seu comportamento, modificando a alimentação do peixe, a escolha de habitat,
período de atividade, sociabilidade e comportamento reprodutivo. Isso decorre mudanças ecológicas, alteração na população de diferentes espécies. Veja o que pode acontecer de ruim, alterando a comunidade persistente no local, sabe? Lá no receptivo. Aí vai acabar com o turismo. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Aí, nessa hora, é que eu gosto de chamar a atenção para os planejadores da área de turismo, que têm as ideias, que têm os seus projetos, que têm que ter essa preocupação. Então, lá no interiorzinho, tem uma cachoeira que tem peixe, ou tem um rio que tem peixe. Aí você começa a levar pessoas para mergulhar e para verem, sem ter feito um estudo, sem ter feito uma análise, sem saber como essas pessoas vão poder mergulhar, como elas têm que se preparar, que asseio tem que fazer. Isso é muito importante, porque senão daqui a um tempo não vai ter mais peixe, tá? Por conta dessa atividade. Às vezes, você leva gente demais para o local, que é o turismo de massa, e também deteriora, sabe? Aquele atrativo, aquele recurso. Então, turismólogos, tenham cuidado nos planejamentos de vocês, no desenvolvimento das atividades de ecoturismo, que são interessantes, são legais, mas que a gente tem que ter todo esse cuidado, que é a sustentabilidade, é a consciência ambiental. Isso tem que ser de quem planeja, de quem usufrui e de quem está na localidade. Aí isso pode provocar muitas mudanças, né? Alteração da população de peixe, da comunidade, o tipo de peixe. Às vezes, já aconteceu, sabe, de vir pessoas virem de outras localidades com peixe, bota peixe naquele rio, aquele peixe não é do ideal para ali, começa a dizimar os peixes regionais. Tudo isso é muito sério, é muito sério. Então, quando for trabalhar com isso, tem que ter cuidado, muito cuidado, tá bom? Vamos aqui ver 7 princípios do ecoturismo. Primeiro, minimizar os impactos negativos de sua realização, tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades tradicionais. Minimizar impactos negativos, porque a gente sabe que acontece. Então, o que a gente puder minimizar ao máximo esses impactos negativos é o ideal, tá? Construir respeito, consciência ambiental e cultural, tanto em relação ao turista, em relação ao receptivo e em relação à localidade. Outro princípio, proporcionar experiências positivas para os turistas e anfitriões, tá? Proporcionar benefícios financeiros diretos para a conservação. Aí é a sustentabilidade. Se você pratica o segmento do ecoturismo, você tem que ver isso, que tem que ter a sustentabilidade, sabe? Que é a forma de você manter aquela atração, aquele recurso, sabe? Para N anos à frente, ou preservar aquilo. Se você pratica o ecoturismo e você não consegue, através dessa prática, manter a sustentabilidade, tanto das comunidades quanto da localidade, refaça seu planejamento para ver a forma adequada para fazer. Proporcionar benefícios diretos para a comunidade, proporcionar benefícios financeiros e fortalecer a participação da comunidade local nas tomadas de decisões. Chamar a atenção e gerar interesses para com o clima político. E isso a gente tem que ter muito cuidado. E no Brasil, então, que tudo é politizado, temos que ter muito cuidado. O cenário ambiental e social das regiões anfitriãs. Então, não tem nada a ver mexer turismo com política, tá? Turismo é a atividade que qualquer político, qualquer comunidade, qualquer pessoa gosta.
Então, tratar todo mundo da mesma forma. Garantir e incentivar as leis trabalhistas e os direitos humanos. Isso aí é importantíssimo, porque só assim é que vai acontecer o respeito e a sustentabilidade. E aí temos aqui, até para fechar, o lema do ecoturismo, que eu acho muito interessante. Da natureza, nada se tira, a não ser fotos. Nada se deixa, a não ser pegadas. Nada se leva, a não ser recordações. Eu acho muito interessante isso aqui. Aí, pessoal, eu queria saber de vocês, se vocês me ouviram direito. Eu estou muito triste porque não deu certo passar o slide, né? Mas eu vou passar para a menina para elas passarem para vocês, tá bom? E aí, alguém quer falar alguma coisa, alguma observação, alguma pergunta, alguma experiência? Eu não estou ouvindo ninguém. Alguém está falando? Professora, eu, Keila. Diga, Keila. Só relatar sobre o do ecoturismo. Eu sou de Esperantina. E na minha cidade, o principal atrativo é a Cachoeira do Urubu. Não sei se você E aí eu achei que na última temporada, né, teve um equívoco muito grande. Você é uma área ecológica, eu acho que para atrair mais pessoas, para ter mais venda, colocaram paredões, coisas assim, ou seja, um desrespeito total ao ambiente natural, né, onde tem pássaros, tem várias outras coisas, né, e a perturbação da natureza, né. Botaram paredões aonde? Hã? Botaram paredões aonde, lá na cachoeira? É porque lá tem Na margem? Lá tem um restaurante, um restaurante. E aí colocaram lá a música, né, para atrair mais pessoas. E aí, antigamente, quando a gente ia lá, tinha aqueles pássarozinhos que fica aquele ninho assim pendurado, né? Hoje a gente já não vê mais ali na margem, né? Ali é uma pena, né? Teve é até uma pena. Lá foi construir um assim, bem na margem. É o Chechel, ok. Tá coisa rica. Pois é, e para você ver que antes, ali na Cachoeira do Urubu, Esperantina se destacava pela Cachoeira do Urubu e Batalha não, né? E agora a Batalha é que está investindo, né? Sim, pelo lado de lá. Mas é uma pena o gestor fazer uma coisa dessa. Né? Lá em Esperantina não tem, a prefeitura não tem o departamento de turismo? Não, quando eu tentei fazer lá o estágio, né? O rapaz disse que eles estavam tentando levar para a Câmara a solicitar a criação do departamento, junto com a cultura, né? Tá junto com a cultura. Mas não tem o próprio, né, de turismo. Eu acho que por falta de ter uma área específica, né? Não, a gente não tem muito investimento no turismo. Assim, é uma pena, né? É uma pena, ainda mais a gente que trabalha. Eita, meu microfone caiu. Ainda mais a gente que trabalha nessa área, a gente fica muito triste. Professor. Coisas acontecerem. Oi, quem quer falar? É a Francisca, eu sou do Polo de Esperantina também. Antigamente eu sabia que quem era responsável pela Cachoeira do Urubu era a Pientu, né? Eu não sei agora como que está essa questão. Mas uma coisa que a Keila falou em relação ao bar, o bar que tem lá agora, que foi reformado, ele é uma propriedade particular, entendeu? Não é nada do governo. Até onde eu saiba, eu acredito que não seja do governo, porque tipo eles ficam arrendando, não deu certo com um proprietário, passa para o outro. É uma família que toma conta e está fazendo esse investimento. Mas lá está assim, uma poluição visual total, assim, as barracas, sabe, assim, as coisas mal organizadas. Não está digno de um parque ecológico. Ainda não. Fran, me lembre na próxima aula
de eu lhe falar alguma coisa sobre isso, que realmente a Pientu tomava de conta, mesmo sendo uma área privada, entendeu? Inclusive, eu era muito amiga do dono dali. Seu Zé Luiz, né? Zé Luiz, que ele morreu e tudo. Eu não sei se ainda está na família dele ou se eles arrendaram. Eu vou procurar saber tudo direitinho, ver como é que está a situação. Eu acho que a Pientu não se envolve mais, até porque não tem mais Pientu, né? Tem a Secretaria de Cima. Mas eu acho que depois que o Zé Luiz morreu,